Bom dia! Está começando o programa A Propósito. Eu sou a Angel Reis e é com muita alegria que eu chego aqui até a tua casa para abençoar o teu domingo e esse começo de semana que está se iniciando e que certamente Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que esperamos. E eu quero colocar as suas expectativas além, as suas expectativas em Deus, para crer que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, ainda nessa semana. E Ele espera que você se desperte para viver tudo isso que Deus tem para você. Amém? Então, coloca o teu coração em Deus. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Quero te convidar a conhecer o Ministério A Propósito nas redes sociais. Por isso eu quero que você nos acompanhe lá também, porque nós temos o nosso programa na rádio, que no Snapchat eu posto todos os bastidores, você pode estar nos acompanhando. Quando eu vou ministrar em alguma igreja, eu posto também. Então eu quero que você esteja ligadinho com a gente e acessando o nosso site www.apropósito.tv. Por isso eu te convido a não só nos acompanhar todos os domingos aqui pela TV Cidade Record às 9 horas, como também pelas redes sociais, pela internet, e assim a gente está mais próximos e juntos crescendo em Deus. Eu quero começar a palavra de hoje com uma mensagem que é exatamente para a sua necessidade de hoje, que é a respeito de medos. Qual medo você tem enfrentado nesses dias? Medo com relação ao seu futuro, medo com relação ao que está por vir, medo com relação ao seu emprego, à sua profissão, à sua família, medo com alguma coisa que você está vivendo no seu dia a dia. Então eu quero trazer essa mensagem de encorajamento para você, da certeza de que Deus está contigo, de que Deus, sim, está protegendo a sua família, está protegendo a sua vida e toda a tua casa. Lembre-se que Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, lembre-se que quando você tiver muitos motivos para chorar, Deus vai ser o seu motivo maior para se alegrar, para sorrir e para confiar no novo que Ele tem para você. Muitas vezes nós nunca estamos preparados para o novo, não é mesmo? O que de novo que aconteceu na sua vida? O que de novo que você está vivendo hoje? Eu quero dizer que Deus, Ele sempre traz o novo com uma mudança nos nossos pensamentos, uma mudança no nosso caráter. Então possa ter certeza de que esse momento que você está vivendo é um novo de Deus, mas vai requerer de você um novo posicionamento, uma nova decisão de atitudes. Por isso, sim, Deus tem grandes coisas para você, mas Ele também espera que você se transforme, se renove, se requalifique aquilo que Ele tem para a sua vida. Se qualifique a ser quem Ele diz que você deve ser. Você sabia que quando nós estamos numa construção, nós ouvimos muito barulho, nós ouvimos o quê? Martelo, muitas ferragens e há sempre bagunça. É por isso que quando há alguma reforma, né, a gente escreve assim, desculpe o transtorno, estamos em obras. E eu quero dizer para você que o transtorno que você tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, é fruto de que Deus está construindo em você um novo caráter. Deus está construindo em você um novo amanhã, um novo futuro. E é por isso que há todo esse transtorno. Mas é um transtorno que vai gerar o quê? Novidades, que vai gerar requalificação, adaptação, que vai gerar o quê? Um novo ambiente. Então, quando tudo estiver bagunçado na sua vida, se a sua vida está bagunçada nesses últimos dias, lembre-se que Deus está trabalhando e que Ele está em obras e que sim, Deus está te aperfeiçoando, Deus está construindo o teu caráter, Deus está reformulando os teus pensamentos e é preciso que você se deixe ser moldado por Ele, é preciso que você aceite ser transformado pelo Senhor, porque se você não se doar, se você não se permitir que Deus mude o seu coração, mude a sua mente, mude os seus olhos, mude os seus ouvidos, não tem como essa obra glorificar ao nome de Deus.
use a sua vida para glorificar a Deus. Permita que os seus dilemas, as suas dificuldades, ainda assim exaltem o nome de Deus. Ainda assim as pessoas vejam Deus na sua vida. Independente do que você estiver vivendo, independente da situação, se é uma situação difícil, se é uma situação fácil, se é uma situação complicada, use aquilo que você tem para glorificar a Deus. Use essa situação para mostrar o quão grande é o Deus que você serve, até diante das dificuldades. Mostre para as pessoas ao seu redor que vale a pena servir a Deus, que vale a pena confiar em Deus. Mesmo que as pessoas lancem palavras de medo, de dúvida, de questionamento, se posicione em confiança, se posicione em certeza, em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lembre-se que o medo nunca pode te parar. Nunca deixe que o medo te impeça de viver a plenitude de Deus. Tem uma história muito interessante e que nos ensina a respeito do medo, de que o medo não pode tomar conta de nós, porque senão a gente nunca vai conseguir viver o que Deus tem para nós. Havia a história de um ratinho que tinha muito medo dos gatos. E aí, um belo dia, um mágico bondoso decidiu transformar aquele rato em um gato. E quando ele se tornou o gato, ele começou a ter medo dos cachorros. Então o mágico, mais uma vez, transformou o gato em cachorro. Quando ele era um cachorro, ele começou a ter medo dos lobos. Então o mágico novamente foi lá e transformou aquele cachorro em um lobo. E quando ele se tornou o lobo, ele começou a ter medo dos seres humanos que estavam caçando os lobos na floresta. Aquele mágico chegou até aquele lobo, que a princípio era um ratinho, e disse assim: olha, você não tem jeito. Vou ter que transformar você de novo num rato, porque você tem medo de tudo. Não adianta o que eu faço. Você ainda assim é medroso e se sente amedrontado pelo novo. Por final, aquele ratinho voltou a ser o rato e continuou com os medos, com as dúvidas, com as incertezas, com os temores que antes ele já tinha. Na verdade, essa história, que é uma fábula, ela pode sim nos ensinar a respeito do medo. Como nós estávamos falando agora há pouco, que o medo não pode nos parar. Por isso, vocês repararam nessa história? Por causa do medo desse ratinho, ele se tornou impedido de ser quem ele poderia ser. Ele poderia ter se tornado para sempre um gato, ou um cachorro, ou um lobo, mas ele continuou sendo apenas um ratinho medroso. E quantas coisas que Deus está disposto a fazer na sua vida e que muitas vezes o seu medo tem impedido o Senhor de realizar essa obra. Por isso que nesse dia é tão importante que você dê uma ordem aos teus sentimentos. Você saber que você tem autoridade sobre os teus sentimentos, sobre os teus medos, tuas dúvidas, incertezas. Dê uma ordem para esses medos e comece assim confiar nas promessas de Deus. Assim, se entregar por inteiro ao plano perfeito de Deus para a sua vida. Deus quer fazer com que todos vejam quem é o Deus que você serve, a grandeza do seu Deus. Mas para isso, Ele conta com você. Ele conta com a sua disponibilidade em aceitar e crer que Ele é poderoso para fazer. E para isso, é preciso que você faça sim uma aliança com Deus. Muitas pessoas não entendem o que é ter uma aliança com Deus. Na Bíblia diz, lá no livro de Atos 2, 38, que quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, é dessa aliança que Deus está esperando de você. Que você tenha uma aliança, como está escrito em Atos, de crer em Deus e ser batizado. Por que crer? Porque não é apenas ser batizado que te torna filho de Deus. Porque quando algumas crianças nascem, alguns pais até levam essas crianças para ser batizadas na igreja, não é verdade? Só que essa criança, ela não tem entendimento. Uma criança é pura, é inocente, ela não tem poder de escolha. E só um adulto que tem esse discernimento. Por isso que Deus diz que você precisa crer e ser batizado. Porque você precisa entender. Por isso, é o tempo de você fazer essa aliança com Deus. De sim, tomar essa decisão de crer nele e se batizar. É essa aliança que Ele está esperando que você faça.
Quando você decide fazer isso, você começa a ter ao Espírito Santo para te ajudar, o Espírito Santo para te direcionar. E para cima de tudo, você dizer assim, Deus, eu estou com medo, eu estou com medo do novo, eu estou com medo do amanhã, eu estou em dúvida com tudo isso que eu tenho vivido, eu estou com temor, mas eu sei que eu posso confiar em Ti. Então o Espírito Santo me ajuda a crer, me ajuda a, sim, colocar minha fé e as minhas expectativas naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Por isso que sim, é preciso que você faça essa aliança. Por meio dessa aliança com Deus, de crer, de ser batizado, você começa a estar mais próximo do Espírito Santo. Ele começa a ser o teu melhor amigo. Ele começa, sim, a te direcionar, a te dar forças, a te dar sabedoria, a te dar discernimento para tudo que você está enfrentando e tudo que você está vivendo. Por isso, é o tempo de você se posicionar e aceitar viver o novo de Deus. Viver esse plano perfeito que Ele tem para você. Confie de que Deus está construindo o teu caráter. Confie que Deus está forjando os teus pensamentos, as tuas atitudes e está te aperfeiçoando a cada manhã. Sabe? Comece a se importar com a opinião de Deus a respeito de você. Deixe de lado o que os outros dizem, o que os outros estão falando sobre você. E se importe em agradar a Deus, se importe em chamar a atenção de Deus, porque é isso que realmente importa. Só Ele é capaz de te julgar, só Ele é que sabe exatamente o que se passa no teu coração, na tua mente. Mas você tem que usar a sua vida para glorificar a Ele. Não deixe que as pessoas te julguem pelas tuas atitudes. Não use as tuas atitudes para ser um mau exemplo para as outras pessoas. Porque talvez você olhe para algumas pessoas e pense assim, nossa, aquela pessoa se diz tanto de Deus, mas não tem atitudes que convêm com de Deus. E aí é a sua vez de pensar, será que eu estou tendo atitudes que demonstram que eu pertenço ao Senhor, que eu sirvo a Deus? Assim como a gente vê isso nas outras pessoas, as outras pessoas também veem isso em nós. Por isso, se dedique em buscar na presença de Deus, junto ao Espírito Santo, a se tornar aquilo que Ele diz que você pode ser. Se dedique a descobrir o que Deus pensa ao teu respeito, se Ele tem aprovado as tuas atitudes, a sua forma de viver ou não. Pergunte assim, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que tem te desagradado, mas o Senhor sabe. Por isso eu estou aqui na tua presença, porque eu quero te mostrar, Deus, que eu te amo a tal ponto de que eu me importo com a tua opinião, eu me importo com aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito. E eu estou disposto a ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, a ser tudo aquilo que eu sei que eu posso ser. Então, que a cada dia você possa, sim, viver para a glória de Deus, que você possa, sim, encontrar forças para renunciar os teus medos, para abrir mão dos teus medos, das suas incertezas, das suas dúvidas, para crer e ter a certeza de que o plano de Deus é melhor, é maior e, sim, Ele está disposto a fazer na sua vida. Então, agora eu quero orar pela sua vida, para que sim, você não tenha medo, para que sim, Deus te encoraje a viver a plenitude da presença dEle. Amém? Senhor Deus, eu estou aqui em Tua presença para pedir, Pai, pela vida de cada um que acompanhou o programa nesse dia. Senhor Jesus, se revela a eles. Senhor Jesus, manifesta a Tua glória na vida de cada um. Deus, e que acima de tudo o Teu Espírito Santo conforte esse coração para continuar lutando, para continuar se dedicando aos Teus planos, aos Teus propósitos, sem medo, Senhor Deus, sem temores, sem dúvidas, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus, que todo medo, toda ansiedade seja lançado fora desse coração e o Senhor encoraje essa pessoa a viver e a confiar nas Tuas promessas, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que sim, Deus é poderoso para te dar forças
para enfrentar essa situação que você tem vivido, esse momento de medo, de dúvida, e é preciso que você se dedique a descobrir como viver assim. Sabe, procure uma igreja, um lugar para que você possa ouvir a palavra de Deus e sim, ser fortalecido, ser renovado no Senhor. Continue lendo a Bíblia, continue orando, buscando em Deus e, acima de tudo, conversando com o teu amigo Espírito Santo, pedindo ajuda ao teu amigo Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele quer te ajudar. E é por isso que ele habita no teu coração. E lembre-se de fazer a aliança que você precisa fazer, que é de crer em Deus e ser batizado. De que é sim, de estar em congregação numa igreja. Por quê? Porque isso vai te edificando a sua fé e vai te trazendo à memória que você precisa ter essa aliança com Deus. Vai te trazendo à memória que você precisa sim estar junto à presença de Deus. Que você tem um Deus que trabalha por você, que você tem um Deus que cuida da sua vida, que você tem um Deus que te ama e que nunca te deixa só. Amém? Então que você possa, sim, viver esse domingo na certeza de que Deus está com você e está em você. Que o Senhor te abençoe e semana que vem nós estaremos aqui de novo na TV Cidade Record pelo programa A Propósito. Tchau!